Ele citou a posição boa. Tá bom. Sofá, graças a Deus, só não aparece a parte de baixo. Tem como. Graça e paz, família! Estamos aí para mais um vídeo no canal Peregrino. Nos acompanhe, hoje temos uma palavra abençoada, como sempre, uma palavra maravilhosa. Podemos começar, meu bem? Hoje eu tenho companhia. Eu não consigo ficar falando assim para a câmera. Eu preciso ter alguém comigo para me falar, para me interagir. Fica mais fácil, sabe? Do que conversar para uma câmera. Mesmo sabendo que outras pessoas irão assistir, ainda tenho essa dificuldade. Um dia eu vou aprender a me dar bem com a câmera. Então vamos lá. Estou abrindo um estudo aqui que hoje eu fiz questão de fazer um estudo. Tentar seguir o estudo, que com certeza fica bem melhor, apesar de eu ter dificuldade de seguir o estudo. Vamos lá. Comprar de Jesus. Comprar algo de Jesus. Né, bem? Hoje eu estava falando com meu bem sobre isso. Comprar algo de Jesus. Acredito que a nossa geração está vivendo uma condição parecida com a da igreja de Laodiceia, quando João, em uma revelação de Jesus Cristo dada por Deus, por meio do seu anjo, escreveu. Está lá em Apocalipse 3, do 15 ao 18, se quiser me acompanhar. Bota no pausa aí, procura e depois bota para rolar. Está escrito assim: conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes tu que és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres, preste atenção de onde saiu o título, aconselho, Jesus, aconselho que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Aleluia, glória a Deus. Levando em conta a minha própria vida, tomo como conselho de Jesus para mim, e sinto que também edificará os que me ouvem. Esse foi um estudo que eu estava fazendo com a minha esposa lá na loja, e eu acredito muito que a nossa geração de hoje está passando uma situação, uma condição igual daquela igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia se encontrava morna, ela não era nem quente, nem fria, exatamente, não era nem quente nem fria, ela era morna. Ela estava numa condição que dizia, já tenho tudo que eu preciso, ou seja, estava acomodada. A minha geração pouco busca intensidade, pouco busca trabalhar, poucos busca os dons, demonstrar poder de Deus, pregar a palavra com poder e com autoridade. Muitos estão acomodados no trabalho, na condição, buscam a Deus enquanto precisa, mas quando consegue fica acomodado. Tenho minha casa, tenho internet, tenho água, tenho luz, tudo pago, estou tranquilo, é o suficiente. Preste atenção. A igreja de Laodiceia estava assim também. Jesus falou o quê? Porque é morno, nem é quente nem é frio, estou a ponto de te vomitar para fora. Se ele falou isso é porque ele tem ânsia de vômito daquelas pessoas que ficam acomodadas. Por que isso, Henrique? Porque Jesus sente ânsia de vômito. Ou seja, quer botar para fora como vômito essas pessoas que estão acomodadas. Por quê? A pessoa está na guerra. Sabe que é uma guerra entre o mundo espiritual do mal e o mundo espiritual do bem. Enquanto ela está acomodada com os braços cruzados, sentada no sofá assistindo o stream, há pessoas, às vezes do lado dela, sofrendo, sendo atacada por demônios, oprimidas, precisando de uma oração, precisando de uma palavra, precisando de uma evangelização, e aquela pessoa está de braços cruzados. Imagine você, se você fosse comandante de um exército e tivesse alguns de braços cruzados, enquanto o colega do lado está sendo ferido, está sendo atacado. Sinceramente, esses aí desperta ira, desperta indignação. Continuando. Aleluia. Continuando. Vamos comparar. O que significa comprar? Significa dar um valor em troca de algo. Dar algo que te custe em troca do que o que você precisa ou o que você quer. Isso é comprar. Compra e venda. Eu não vou no mercadinho comprar algo que eu não quero.
Eu só vou no mercadinho comprar algo que eu preciso ou que eu quero, mas isso vai me custar algo. Custou meu tempo, custou minha mão de obra, custou meu trabalho, custou a dor de cabeça, dependendo do trabalho, às vezes para receber, custou algo. Então, para mim comprar, eu tenho que levar algo que eu tenho de valor para adquirir esse algo. Olha o que precisamos. Nós precisamos saber priorizar as coisas. Lembra que eu falei? Compramos o que precisamos ou o que queremos. Nem sempre o que queremos nós precisamos. Então a gente tem que saber priorizar as coisas. Deus diz por meio de Isaías no capítulo 55, versículo do 1 ao 2. A todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que tendes de novo, a todos vós que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não têm dinheiro, vinde comprai e comei. Sim, vinde e comprai, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Versículo 2. Por que gastais dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz? Ouve-me atentamente, comei o que é bom, e vós deleitareis com finos manjares. Tá que Deus oferecendo ao povo algo que o povo pode comprar, mas não se compra com dinheiro. Algo que o povo vai comprar e vai ser saciado a fome, vai ser saciado a sede, mas não é dinheiro que compra isso. Não se trata de dinheiro físico, o valor é inestimável. Ainda assim é precioso, é preciso comprar. É de valor inestimável, não é possível colocar preço nisso, bem. Porque é de um valor inestimável. Mas mesmo assim é preciso comprar. É necessário uma ação da nossa parte, como diz o próximo versículo. No versículo 3 do mesmo capítulo 55 de Isaías, diz assim: inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá. É necessário submissão. Inclinai os ouvidos, se submetei. Ouvir, não é só ouvir de entrar no ouvido e sair no outro, não. É ouvir de prestar atenção no que está sendo dito e levar a sério. Sabe? Você me ouve, filho, filho me ouve, eu te dou um conselho, é prestar atenção no que está sendo dito. E levar a sério. Escutar, a gente escuta. Escuta todo tipo de som, mas parar para ouvir só o que a gente leva a sério. Agora vamos entrar naquilo que Jesus aconselha a gente a comprar dele. Primeiro, ouro refinado pelo fogo, ouro puro. Eu estava vendo aqui, ó, o ouro foi, no passado, a métrica de valores mundial. Antigamente, os países, bem, era medido pela quantidade de ouro que tinha. Se o país tivesse muito ouro, poderia produzir muito dinheiro, fabricar muito dinheiro. Se o país tivesse pouco ouro, podia fabricar pouco dinheiro. Era baseado na quantidade de ouro. O ouro deixou de ser a métrica, mas hoje ainda é considerado a principal reserva de valor do mundo. Tipo, guardar dinheiro. Países que têm muito ouro guardado ainda é a principal reserva de ouro. Acreditamos que o Vaticano é o lugar que mais concentra ouro num espaço pequeno, porque a Igreja Católica por muito tempo guardou ouro, arrecadou e guardou ouro. Estados Unidos, se for procurar saber, tem muito ouro guardado. Então, ouro ainda é reserva. Então, o compositor aqui, na verdade, Jesus está falando aqui para João, avisar para a gente comprar ouro. Por que usar ouro como exemplo? Porque é um valor, o maior valor que a gente conseguia enxergar até então. Algo de maior valor. Há uma igreja que se sentia rica. Jesus aconselha que compre dele ouro refinado pelo fogo. Estamos falando de Laodiceia. Ela se achava rica e dizia, não preciso de mais nada. Achava que tinha o suficiente. E ele aconselha ela, compre ouro para que de mim você seja rico, para que você fique rica. Sabemos que, para Deus, o valor não se trata do que temos, mas do que somos. Logo, o ouro que compramos de Jesus não é algo que tomamos posse, é o que nos tornamos. Não é algo que tomamos posse, é o que nos tornamos, é o que nós somos. Como ouro refinado pelo fogo. O fogo que nos refina são as provações que suportamos em obediência à palavra de Deus.
a qual só conseguimos entrar e suportar por meio de Jesus Cristo. Tem pessoas que passam por diversas dificuldades, mas essas dificuldades sem Cristo são só dificuldades. Mas as dificuldades que a gente passa por Cristo, por meio da palavra dele, essas dificuldades são provações de Deus. E são essas que vão nos purificando. Sabe quando você tem que ficar quieto mesmo estando certo? Isso é forte. Sabe quando alguém dá um na tua face e tu tem que virar a outra? Isso é a provação de Deus que vai lapidando o seu caráter, a sua paciência, a sua humildade. E em alguns casos, vai lapidar o seu senso de justiça, sua verdade, sabe bem? Sua integridade. Quando alguém te oferecer um dinheiro alto, só que errado, você vai ter a oportunidade de recusar. Quando você recusar, você vai fazer o ideal de Deus. Vai deixar de ter para ser. Vai deixar de ter esse dinheiro alto para ser íntegro. Lá na frente você vai ser um ouro refinado pelo fogo. Aleluia. Glória a Deus por isso. Em Provérbios 17:3, eu sempre lembro dessa. Provérbios 17:3. Posso até citar de cor, eu acho. O crisol prova a prata. O fogo prova o ouro. Mas aos corações, quem prova é Deus. Aleluia por isso. A prata passa pelo crisol. Só sobra o que realmente é prata. O ouro passa pelo fogo. Só sobra o que realmente é ouro. Nós passamos pelas provações de Deus. Só sobra a nossa essência. Aleluia. Por isso eu recomendo. Persevere. Seja lá por que você estiver passando, persevere. Quando essa provação passar, você vai ser uma pessoa melhor do que você era no início da provação. Aleluia. Glória a Deus por isso. A segunda coisa que a gente compra de Deus. Vestes branca. Vestes branca. Para quê? Veste branca para se vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. Veste branca geralmente é para ocasiões especiais. Cobrir uma falta, ó só, a questão da nudez. Vestes branca para se vestir, a fim de que não seja manifesta a vergonha da sua nudez. Cobrir uma falta sem a qual seremos reprovados diante de Deus. Jesus já disse sobre isso em uma parábola chamada Bodas do Cordeiro, está em Mateus 22. No seu final, versículo 11 e 14. A parábola toda se trata de um rei que ia fazer uma bodas para o filho, mandou convidar alguns convidados, recusaram a vir, Deus liberou o convite para todos que estavam no meio da rua, pessoas humildes, pessoas simples, pessoas de todo tipo. Liberou o convite e chamou essas pessoas. Olha no que deu. Entrando, porém, o rei, para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: Amigo, como tu entraste aqui sem veste nupcial? Como você entrou aqui sem as vestes apropriadas? Meu Deus, olha o que aconteceu com esse homem. E ele emudeceu. Ele emudeceu bem, ele ficou mudo. Não só de 100 palavras, ele ficou com medo na presença do rei. Ele entrou numa festa que o rei preparou para o próprio filho, mas ele não foi apropriado. Ele não foi vestido devidamente apropriado. Então ele emudeceu. Esse emudecer dele, ele ficou com medo, ele ficou aterrorizado. E olha o que acontece com ele. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Meu Deus, muitos são chamados, poucos os escolhidos. Será que nós estamos preparados? Será que nós estamos devidamente vestidos? Será que se Jesus voltar hoje para buscar a sua noiva, você está devidamente vestido? Será que você tem recusado dinheiro corrupto? Será que você tem se esforçado para ter paciência, para ser longânimo, para praticar a justiça? Esse homem estava entre os convidados para as bodas do filho de um rei que simbolizava Jesus e Deus.
e estava sendo reprovado por não estar devidamente vestido. Foi exposto à vergonha e o castigo. Foi exposto à vergonha e castigado. Terceira coisa que a gente compra de Jesus, que ele recomendou comprar dele, colírio. Colírio para ungir os olhos a fim de que vejas. Aquela igreja não estava enxergando. A igreja de Laodiceia se via rica e abastada, acreditava que não precisava de mais nada, mas estava com cegueira e acomodada. Estava com cegueira e acomodada. Veja se não parece com a nossa geração. Todo domingo a igreja, um dia na semana a igreja, bem vestido, volta e tá tudo tranquilo. Não ora, não busca, não quer novidade de Deus, como se Deus fosse só isso. Como se Deus fosse só isso. A minha geração está dizendo assim: eu já tenho o que eu preciso, não preciso de mais nada. Já ouviu a voz de Deus? Tu já viu Jesus? Meu Deus! Tu já viu Jesus? Ele já falou contigo? Tu teve experiência com ele? Não? Então busque. Saia dessa acomodação, busque, porque Jesus é vivo, ele é real. Enquanto eu não tiver uma experiência com ele, eu não estou satisfeito. E mesmo depois que eu tiver, aí sim eu vou ter mais fome dele. Porque ele é real, como eu posso servir alguém real, tão maravilhoso que é o Senhor Jesus, não busco conhecê-lo, não busco ter experiência com ele. Ah, meu Deus, cresça essa vontade em nós, Pai. Faça crescer essa vontade em nós, Pai. Que a gente não se acomode. Não, Senhor, não é o suficiente ter uma casa com internet, água, luz paga. Não é o suficiente ter a geladeira cheia, Pai. Enquanto nós não tivermos experiências com o Senhor, ouvir a sua voz. Continuando. Só Jesus pode abrir os nossos olhos para enxergarmos a realidade espiritual. Nossa geração está vendo muita realidade física, bem. Está parecendo que está voltando aos tempos antigos, onde as bênçãos era sinal de aprovação de Deus. Eu conquistei o carro, eu conquistei a casa. Ah, eu tenho isso, eu tenho aquilo, fui promovido no emprego. Deus está me aprovando. Antigamente, ser rico, ser bem-sucedido era sinônimo de aprovação de Deus. Só que não é bem assim. Você lembra do jovem rico? Tinha de tudo, mas sentia que faltava algo. E quando Jesus falou, vende tudo que tem e dê aos pobres, terá um tesouro no céu, ele se entristeceu e virou as costas para Jesus. Os discípulos perguntaram para Jesus assim: Senhor, se ele que é rico não pôde entrar no céu, o que será de nós? Se ele que é rico, acreditamos que os ricos são abençoados por Deus e aprovados por Deus, o que será de nós pobres, miseráveis, pecadores e reprovados? Olha a mentalidade da época. Nossa geração, alguns estão com essa mentalidade. Conquistar carro, casa, ser bem-sucedido não é sinônimo de que Deus está te aprovando. Não é. Os discípulos, nenhum deles tiveram uma vida confortável. Todos foram martirizados. Exceto João, sabemos que ele morreu de velhice. Mas ainda assim ele sofreu antes de morrer de velhice. Foi jogado no caldeirão segundo a tradição. Um caldeirão de óleo fervente ou azeite. Foi preso numa ilha. A ilha não era pavimentada, não tinha piso, não era bem sequinha e arejada não, meu filho. Era úmida. Provavelmente insetos e bichos peçonhentos. Aí você vem me dizendo que você tem um sofá, uma cama confortável, internet à vontade, um emprego que ganha bem. Você está sendo aprovado? Tira o cavalinho da chuva. Fique inconformado com essa situação. Busque mais de Deus. Só Jesus pode abrir os nossos olhos espirituais. João 8,23 disse: pois Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes nas minhas palavras, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se vocês permanecerem na minha palavra, verdadeiramente serão os meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 14,6. Respondendo-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 8,12. E de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Para concluir, custe o que custar para você, invista teu tempo, invista teu esforço,
Invista que Deus te pedir, o que você acredita que precisa investir. Deus vai tocar no teu coração, na tua consciência. Abrir mão de um emprego para buscar mais ele? Abrir mão de conquistas? Abrir mão de dinheiro corrupto? Nem que você fique com um salário só. É melhor ter um salário só e Jesus contigo do que um salário grande sem tempo para buscá-lo. Em Jesus, o seu investimento é mais do que bem feito. O alimento satisfaz, a água sacia, o cobertor aquece, a alegria é verdadeira e a promessa não falha. Glória a Deus por isso. Aleluia. Muito obrigado, bem, por participar desse vídeo. Me ajudou demais. Ter alguém para interagir é bom. Um grande abraço. Fica com Deus e até o próximo vídeo. Aleluia.